A apresentação da NVIDIA, o keynote do CEO aqui na CS 2025 foi simplesmente espetacular. Eu ainda estou absorvendo tudo que eu vi lá, mas eu quero já compartilhar com vocês quais foram os pontos de destaque. A primeira coisa é que ver uma arena lotada e as pessoas tão entusiasmadas daquela forma me lembrou muito a era do Steve Jobs, quando a Apple tinha grandes novidades para anunciar, quando os eventos eram presenciais e causava todo esse frisson na indústria, né? Isso já não acontece há algum tempo, a Apple faz aquelas apresentações gravadas, muito coreografadas, e ontem o que deu para ver foi o pessoal muito entusiasmado com a NVIDIA, e realmente teve muita novidade. A primeira coisa é a visão da NVIDIA em relação à inteligência artificial. Então, a empresa se tornou recentemente a empresa mais valiosa da história dos mercados de capital. Muita gente fala, né, que é a empresa que vende pá quando todo mundo está tentando entrar nessa nova era do ouro que é a IA. Então, ela mostra que nós tivemos ali a inteligência artificial, a era dos dados, enfim, e nós estamos entrando, depois da inteligência artificial generativa, na era do que eles chamam de Agentic AI, ou seja, a IA dos agentes, né? Então, a inteligência artificial não é mais uma ferramenta, mas são agentes em que você faz um prompt, você pede uma tarefa, essa IA ela é multimodal. O que isso quer dizer em português claro? Ela consegue lidar com textos, vídeos, qualquer tipo de informação, ou seja, ela não lida só com um tipo de informação e ela consegue resolver aquele problema, traçar uma estratégia, usar aquilo que se chama de reasoning, né? Ou seja, pensar sobre aquela tarefa e te entregar um resultado. Então, nós estamos trabalhando, a IA ela está virando, na verdade, um colega de trabalho, alguém que trabalha junto com a gente como uma pessoa. E depois disso, nós entraríamos então nessa era da IA embarcada em robôs. Então esse foi um outro ponto de destaque, né? Porque o que ele falou foi o momento ChatGPT da robótica está logo ali na esquina. Tanto que teve um momento de muito destaque quando ele mostra o número de empresas que estão desenvolvendo robôs humanoides, bípedes, né? Que se assemelham com a gente. Então eu diria que ontem o que me chamou muito a atenção, primeiro foi a amplitude do que a NVIDIA está fazendo. Vai muito além de placas, vai muito além de chips, vai muito além de IAs. Eles anunciaram uma série de modelos, uma série de ecossistemas de desenvolvimento justamente focados, por exemplo, em robôs. Então, quando eles falam isso, é que eles falam que, por exemplo, um robô ele precisa de 3 ecossistemas, né? Ele precisa do quê? Um ecossistema de geração de dados para poder fazer treinamento. O segundo é o treinamento em si, o aprendizado para esse robô poder caminhar, poder fazer tarefas. E a terceira coisa é muito poder de processamento no robô. Então é por isso que, por exemplo, eles anunciaram chips para robôs muito poderosos, anunciaram essas plataformas para a criação desses bancos de treinamento e, além disso, essa capacidade do treinamento em si. Porque o que ele falou foi, hoje nós estamos fazendo um prompt, né? Então, tipo, você vai lá no ChatGPT e pede, olha, eu quero um texto sobre tal coisa. E aí os transformers, né, a tecnologia por trás dessa IA generativa, vai entender o que você pediu e vai gerar aquele texto. E aí o que ele fala é que nessa era dos robôs, nós começamos a fazer pedidos do tipo, olha, vai lá, pega minha roupa suja, coloca na máquina, depois coloca para secar e eu preciso que você pinte a fachada da minha casa. Então, você vai ter esse desafio de compreensão da tarefa, de movimentação, de fazer tudo isso. Então, a NVIDIA, ela mostra assim, que não tá para brincadeira nessa história, né? Outra coisa que chamou a atenção, o investimento em mobilidade, em carros autônomos, que parece um assunto assim que ficou meio parado, travado por algum tempo. E aí, o que me chama a atenção é a mesma coisa, chips que foram anunciados, que são 20 vezes mais poderosos do que os chips que existiam até então, capazes de processar lá sinais de 12 câmeras, os leitores, os LiDARs para os carros e tudo mais. E nós estamos entrando na era da primeira geração de fabricantes de carros que estão fabricando carros autônomos do zero. O que eu quero dizer com isso? Até então eram carros adaptados, né? Carros que ganhavam essa camada de tecnologia para tentar ser autônomos,
Mas agora dá para ver a NVIDIA investindo muito pesado, dá para ver várias indústrias do ramo automotivo fazendo esses investimentos também. E aí o que eu percebi ontem é que se falou muito no quê? Não tentar resolver a história do carro andar na cidade, andar em lugar muito esburacado e tal, mas de repente ter regiões onde ele consiga entrar nesse modo autônomo. Então, por exemplo, de repente você vai ter que sair de casa e dirigir por algum tempo até chegar numa autoestrada, mas a partir dali se torna uma zona segura e essa zona segura, ao longo do tempo, ela pode se ampliar. Ou seja, os carros vão aprendendo mais e eles estão aprendendo agora com dados sintéticos, foi uma coisa que também foi muito discutida ontem, que o aprendizado hoje não tem mais a ver com ficar coletando imagens e informações, mas é a IA gerando informações que servem para o treinamento da IA. Então nós entramos numa era em que a IA potencializa ela mesma. E isso também foi um ponto de destaque em relação, quando eles estavam apresentando, por exemplo, as placas de vídeo, que eu fiquei muito impressionado. O que eles mostram é que assim, aquela curva da lei de Moore, e é interessante, né? Ele não menciona explicitamente a lei de Moore, porque a lei de Moore foi criada pelo Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel, né? Então, para não mencionar a concorrente, ele falou a lei da evolução dos processadores, né? Então, nota de rodapé, mas eu achei curioso isso. Que falava, né, que nós teríamos aí a tecnologia dobrando dos processadores a cada 12, 18 meses e mantendo custos unitários. E ele falou que, na verdade, hoje nós estamos numa era da IA que esse fator é entre 3 a 4, ou seja, é mais rápido do que a lei de Moore. E por quê? Porque você não precisa processar todas as informações quando você está usando IA. Deixa eu tentar explicar isso na prática. Quando ele estava mostrando as imagens fotorrealistas, os vídeos absolutamente surreais com a nova geração de placas da NVIDIA, ele estava falando o seguinte, olha, por que nós estamos dando saltos tão grandes? Porque a IA, ela prevê quais são os próximos frames, os próximos quadros do vídeo. Então, nós só precisamos processar as informações que são diferentes, não pixel a pixel. E com isso você economiza muito processamento, logo o output, a saída de processamento, é muito mais alta no total. Então é um negócio super interessante, o quanto que a IA está potencializando o próprio processamento. Então, assim, eu quero também fazer menção que ontem eu estive na keynote da AMD, né? A AMD, que curiosamente é dirigida, a CEO, ela é prima do CEO da NVIDIA, né? Então são duas empresas que dominam aí o segmento de chips e é curioso, né, essa correlação, mas assim, não dá para comparar, sabe? A AMD é uma apresentação muito tímida, mostrando placas novas. A NVIDIA simplesmente, olha, fica a sensação de que se alguém tivesse vindo para a CS e visto só o keynote da NVIDIA, possivelmente teria valido a pena, porque essa compreensão de que nós estamos vendo a NVIDIA lançar um ecossistema para agentes de IA, muito em linha com o que o Google está fazendo, com o que várias outras empresas estão fazendo, um ecossistema para robôs, um ecossistema para carros autônomos e todo esse poderio de processamento, de fato, é uma empresa que, olha, é difícil imaginar como é que ela vai perder esse posto de soberania aí nos próximos anos. Além disso, eles falaram muito também sobre IA aplicada à indústria. Então eles falaram de modelos, né, de digital twins, ou seja, os gêmeos digitais para fábricas, que isso vai trazer um impacto gigantesco na produtividade industrial. Um tema que também eu vi ontem numa sessão com a Siemens. Enfim, foi um negócio assustador. A quantidade de coisas que eles anunciaram, e para quem tem curiosidade, tem essa apresentação na íntegra, ela tem pouco mais de 1h30, inclusive com vários canais publicaram na íntegra com tradução simultânea, com legendas em português. Então, se você tem curiosidade nos temas que eu apresentei aqui brevemente, vale assistir na íntegra essa apresentação que aconteceu aqui na CS 2025 em Las Vegas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe e nos próximos dias vai ter muito mais novidade por aqui.